Oi. Oi, Carol F. Dani, meu dente tá mole. É mesmo? Eu comi a maçã e ele ficou molinho. Ixi, Ele Maria. não... Crianças, então, ó, voltando aqui. Então, essa aqui que nós fizemos, como que ficou? Vamos todo mundo de novo falar alto comigo para conseguir lembrar como que fala os números, tá? Que a gente só vai conseguir aprender treinando, certo? Então, vamos lá. 326 mais 193, que dá 519. Fala alto esse número daí da sua casa para você poder ir gravando, tá? E o outro, 228 mais 174, que é igual 402, certo? Centena, dezena e unidade, tá? Agora, podem fechar o caderno de matemática. Nós vamos fazer algumas folhas da página de matemática. Nós vamos fazer a apostila positivo, a grossa de matemática. Nós vamos retomar algumas coisas que haviam ficado paradas. Lá na página 13. Todo mundo vai lá na página 13. Página 13 de matemática. Como que eu aprendo a conhecer os numerais? Lendo, treinando, certo? E lá na página 13, outro dia nós completamos uma tabela que ela ia do número 191 até o número 260. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Como que nós vamos fazer? Eu daqui, vocês daí. Então, vocês vão falando o número junto comigo, em voz alta, para que vocês possam gravar e aprender a falar o número, certo? Então, vamos lá. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Manu, apostila positivo de matemática, página 13. Crianças, o que é importante? Ao invés de vocês olharem para mim ou para o computador, olhem para o quadro. Coloca o dedinho de vocês em cima do número que vocês estão lendo. Por quê? Porque ao você fazer esse processo, você está identificando o número e como você vai ler, tá? Então, essa é a atenção que eu quero que vocês tenham agora, aqui no quadro. E vai acompanhando com o dedo. Agora a gente vai ler a linha que vai do 201 ao 210. Então, vamos lá. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Vamos ler agora a linha que vai do 211
ao 220. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. É importante que vocês estejam olhando no quadro e acompanhando junto, tá? 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260. Tá? Vamos lá na página 14. 14 tinha ficado de lição de casa. Vou corrigir. Acompanhem a correção, tá? Quem já fez vai corrigir, quem não fez acompanha a correção e vai fazer depois, tá bom? Bom, explique por que o número 267 é maior do que 167. Simplesmente porque o número da casa da centena é diferente. Ou seja, porque o número 2 do 200 é maior do que o 1, que é 100, certo? 2 é maior do que 1. Então, 267 é maior que 167 por causa disso. Porque o número que está na casa da centena é maior. Então, aqui, ó. Porque 2 é maior que 1. Porque o número 2 porque o número 2 da casa da centena é maior que 1. Ok? Oi, Vivi. Eu pus outra coisa. Eu escrevi outra coisa. O que você escreveu? Eu pus porque é 100 a mais. Não, mas você tem que entender que ele é maior porque o número que está na casa da centena é maior. Isso você entendeu? Uhum. A casa do 200, ela vai ser maior que a casa do 100. Sim. Tá? Isso você entendeu? Sim. Tá. Eu posso deixar esse que eu Pode. falei, tia?
Quem escreveu alguma coisa diferente, mas entendeu que a casa da centena, o 2 estando na casa da centena, ele é maior que 1, tudo bem, tá? Oi, Carol F. Eu também coloquei porque o número é 267 é 100 unidades maior. Tudo bem, não tem problema, tá? Então, vamos continuar a correção. Oi, Manu. Dani, eu coloquei porque 2 é maior que o da centena. Tá bom. Agora lá 5, ó. Qual número é maior? O 187 ou 197? Explique. O maior número, claro que é o 197. Como que a gente explicaria essa resposta? Por que o 197 é maior que 187? Porque na casa da centena está igual, mas na casa da dezena, o 9 é maior que 8, tá? Ó, porque na casa da dezena, nove é maior que 8. Porque lá na casa da centena, eles estão iguais, certo? Porque ambos são 100 e alguma coisa, né? Mas 197, ele é maior porque na casa da dezena tem o 9. E o 9 é maior que 8, tá? 6. Em cada item, marque com um X o menor número. Então, lá, na letra A, qual era o menor número? O 125, tá? Na letra B, qual que é menor? O 213. Vão lendo aí esse número comigo para vocês gravarem a leitura, tá? Na letra C, qual que é o menor número? 117. Na letra D, qual que é o menor número? 159, ok? Todo mundo colocou o xizinho aí no menor número? Dá um joinha aí quem colocou no exercício 6. Tá. 7. Complete as sequências contando de 2 em 2. Lá no A, nós vamos observar que essa centena, ela é de números pares. Então, vamos lendo junto como que ficou. Vamos lá. Era para completar de 2 em 2. E percebendo que aí vai ser uma sequência de números pares. Vivi? O que foi, Vivi? Sabe na 5, tia Dani? Eu pus outra coisa também. Mas você colocou alguma coisa que diz que o 9 é maior que o 8? Você entendeu? Sim. Tá bom. Oi, Carol F. Eu também coloquei outra coisa. Eu coloquei assim. 197. 197 é o número maior. Porque é 10 unidades maior também. 10 dezenas, no caso, né? Eu coloquei. Tá. Agora vamos lá, vamos fazer o 7. Ó, como que ficou a coluna inteira? Vamos lendo comigo, tá? A gente vai falar até os que já estavam, tá bom? Não só os que a gente completou. Então, a fileira A de 2 em 2 ficou assim. 100, 102, acompanha com o dedinho aí e vai lendo, tá? 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, ok? Aí era para colocar de 2 em 2, ela ia ficar assim.
do 100 até o 116, colocando de 2 em 2. Na letra B, nós vamos ter uma sequência de números ímpares, mas também vamos fazer de 2 em 2. Coloca o dedinho aí e vai lendo comigo esses números. 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131. Ela termina em 131. Na letra C, também é uma sequência de números pares, mas aí é na casa do 200. Então, vamos ler. 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226. Ela terminou em 226, tá? Lá no 8 já era diferente. A gente ia pular de 10 em 10. Tá corrigindo, Carol F? Tá, então vamos lá no 8 agora. A letra A. Yasmin, fala para mim como que ficou a letra A. Pode falar todos os números, tá? 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Isso mesmo, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Pulou de 10 em 10. Muito bem. Carol Reis, lê para mim a sequência B, da casa do 200. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. Muito bem. Agora nós vamos lá na página 15. Na página 15, nós vamos falar sobre figuras e formatos. Esta foto é do Parque Tanguá, localizado na cidade de Curitiba, no Paraná. Neste portal, podemos ver diversos formatos parecidos com sólidos geométricos. Olha lá, a gente consegue enxergar o triângulo, a gente consegue enxergar a forma de cilindro, de retângulo, de quadrado, certo? Nessa construção, há 2 telhados em formato de pirâmide. Localize-os na foto. Então, a gente sabe que ele está aqui, certo? O telhado em forma de pirâmide são esses 2 aqui. As colunas que sustentam esses telhados têm o formato de qual sólido geométrico? A coluna é isso aqui, ó. A gente pode observar que eles são redondos. Eles são redondos, certo? Se ele é redondo, porque ele tem esse formato aqui, ó. Certo? Então, ele é o que aí? Cilindro. Então, este formato das colunas que sustentam, o formato dele é cilindro. Ok? Todo mundo colocou cilindro? Quem não colocou, precisa colocar, tá? Porque a resposta certa é cilindro. Oi, Carol F. Você não subiu. Pra eu ver se tá certo. Ah, mas eu não escrevi, é que eu achei que vocês já tinham escrito, ó. Então eu subo e escrevo aqui, ó. Cilindro com letra C. Cilindro, é assim, tá? Dá para ver agora, Carol? Eu escrevi com S.
Ah, tá. Cilindro é com C, então arruma, tá? Bom, agora vamos lá. Observe os objetos da sua sala de aula. E escolha um que lembra o bloco retangular. Desenhe no espaço abaixo. Bom, a gente não está na sala de aula, certo? Mas um objeto lá na nossa sala que lembra o formato retangular é a lousa, aquela lousa que tem na frente, que a professora escreve, e aquele quadro do lado que ele tem os cartazes, tá? Então, qualquer um desses dois desenhos está correto. Quem desenhou a lousa ou quem desenhou o quadro, tá? Está correto. Página 16. A página 16 era para fazer com a lata e com a caixa de pasta de dente. Qual era a importância? Que vocês, na verdade, iam desenhar num papel, tá? Não precisava estar cheia ou vazia, ok? Então, ó, apoie uma das bases da lata sobre uma folha de papel e trace o contorno dela com um lápis. Por que vocês tinham que fazer isso? Porque vocês iam observar qual ia ser o formato que ela ia fazer. Então, olha aqui, ó. Vocês iam ter que pegar uma lata, colocar em cima de uma folha papel qualquer e fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. A forma da lata parece com qual sólido geométrico? A resposta também seria cilindro, tá? Ó, porque a hora que eu pego uma lata e desenho na folha, eu tenho esse formato, o formato de cilindro. B. Que figura você obteve ao contornar a base da lata? A figura é o círculo. A figura é o círculo e a forma do círculo é chamada de cilindro, tá? Então, essa seria a resposta certa aí na 1. A forma da lata parece com o cilindro e a figura que a gente tem quando fez o contorno é a figura do círculo. 2. Apoie uma das faces da caixa. Também precisava da caixa de creme dental. Apoie uma das faces da caixa de creme dental ou sabonete sobre uma folha de papel e trace o contorno dela com o lápis. Vou traçar também. Como eu não tenho uma caixa de pasta de dente, eu vou pegar uma caixa de remédio. E tracei. Porque poderia ser ou uma caixa de sabonete ou uma caixa de pasta de dente, certo? Esta minha caixa de remédio, ela tem o mesmo formato que caixa de sabonete. Então, eu consigo obter a resposta certa também. A forma da caixa parece com qual sólido? Ela parece com o bloco retangular. Então, vamos escrever aí. Bloco retangular. Quem não fez, dá para fazer agora. Quem já fez, é só corrigir, tá? B. Agora a gente vai na B da 2. Que figura você obteve ao contornar essa face? Retângulo.
Oi, Manu. Tia Dani, eu escrevi retângulo. Então, você tem que escrever bloco retangular, tá? Beleza. Agora vamos na letra C da 2. Desmonte com cuidado essa caixa. Recorte com cuidado as abas usadas para colar ou para fixar as tampas. Em seguida, recorte as partes da caixa sobre as linhas da dobra. Seria isso aqui, ó. Eu ia abrir aqui, ó. Todas, ó. Eu iria abrir todas as laterais. Só um minutinho, Yasmin. Por isso que teria que ser uma caixa velha do que vocês não usassem, para a gente poder usá-la inteira, tá? Então, eu abri. Agora, eu preciso contar quantas partes a gente obteve. Ó, eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu abro a caixa, eu obtenho 6 partes. Então, coloca lá. Quantas partes foram obtidas? 6 partes. Oi, Yasmin. A mamãe conseguiu achar uma lata de leite em pó e uma caixa de sabonete. Tá bom. Aí você fez? Ainda não, mas eu vou fazer. Tá. Aí, qual é a forma de cada uma dessas partes? A caixinha, ela era retangular, certo? Ó, quando eu abri, ela continuou retangular. Então, a forma de cada uma dessas partes também era retangular. Qual era a forma? A forma retangular, tá? Então, coloquem aí. Página 17. Lápis na mão. Valentina e Vicente estão brincando na areia. Eles têm blocos e forminhas de diversos formatos. A Valentina fez esta cena marcando a areia com as forminhas. Quais figuras geométricas aparecem na cena? E B, Vicente fez essa sequência de figuras. Qual é o segredo dessa sequência? Bom, a Valentina, lá no A, o que ela teve de figura geométrica? Ela teve triângulo, ela teve círculo, ela teve retângulo e ela teve quadrado, certo? Então, ela teve triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Ela teve as 4 lá na primeira, certo? E depois o Vicente foi fazendo uma sequência. Qual foi o segredo do Vicente dessa sequência? Quem conseguiu descobrir o segredo dele? Levanta a mão.
Qual foi o segredo dele, Carol F? Foi triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Tá. Muito bem. O segredo dele é que ele usou 4 figuras geométricas. Essa era a resposta. Mas quem colocou? O segredo dele era que ele usou triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Também tá certo, tá? Mas esse era o segredo, que ele usou 4 formas geométricas diferentes. Oi, Vivi. Ô tia, nessa aí que você tá falando, eu pus assim, ó. Tem todas as formas geométricas. Então, mas não tem todas, porque tem muito mais formas geométricas. Ele usou apenas 4. Ele usou o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Então, você escreve aí. Ele usou 4 formas geométricas, tá? Ao invés de todas, você coloca 4. Desenhe as 3 próximas figuras na sequência acima. Então, lá na sequência acima, olha lá, onde ele parou? No triângulo, certo? O que teria que vir depois do triângulo? Quadrado. O quadrado. Depois do quadrado, o retângulo. E depois do retângulo, o círculo. Então, era para ficar desenhado assim aí na sequência, tá? O quadrado, o retângulo e o círculo. Página 18. Destaque as figuras das forminhas do material de apoio e cole na tabela ao lado da marca que ela deixou. Essa vocês fizeram? Quem fez, dá um joinha. Tá. Quem não fez, abre a apostila e vamos fazer agora. Pega lá o material de apoio. Ó, nós temos aí o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo, certo? A gente vai destacar essas forminhas do material de apoio e vai colocar na tabela ao lado da marca que ela deixou na areia. Então, aqui, ó, ela deixou essa marca na areia. Eu vou colar aqui. Ela deixou essa marca na areia. Eu vou colar aqui. Onde eu vou colar? Eu vou colar na coluna que está escrito forminha. O que eu vou colar? Eu vou colar as peças que têm o formato do quadrado, do círculo, do retângulo e do triângulo, tá? Peguem as forminhas e comecem a colar. Mostra a sua na câmera, Carol, como ficou. Mostra aí na câmera, Carol. Ah lá, da Carol F como que ficou. Isso mesmo, certinho. Eu tenho que colar as figuras de acordo com a marca que tá aí na apostila, tá? Então, recortem agora e já colem, tá? Recortar não, né? Só destacar, né? Destaca e cola já, tá bom? Assim, essa também já fica pronta. A gente vai fazer hoje as páginas de matemática que acabou atrasando por causa do folclore. Então, a gente vai fazendo. Aí, o que faltar fazer, a tia Dani manda nos vídeos gravados. Mas eu tô achando melhor fazer junto, porque se vocês tiverem dúvidas, dá pra gente ir aqui uma ajudando a outra. Oi, Manu.
Tia Dani, tá falando uma forma. Não, não veio faltando nada, Manu. Você vai colar na forminha o que tem formato de quadrado, o que tem formato de círculo, o que tem formato de retângulo e o que tem formato... Aqui, eu colei de quadrado no círculo. É uma no quadrado. Depois você vai colar duas no triângulo. Tia Dani, aqui não tem círculo, ó. Mas o círculo é o cilindro, Manu. Olha as duas redondinhas aí. O que você tem aí redondinho? Então, isso aqui tá falando mais um círculo. As forminhas que tá em formato de cilindro e de cone, elas não são em formato de círculo? Olha bem para elas. Tá, agora entendi. Entendeu? Elas não é exatamente a imagem do círculo. As forminhas com formato. Então, aí na parte do círculo, o que você vai colar? Você vai colar o cilindro e o cone. Lá no retângulo são os blocos... Obrigada, tia Dani, agora eu entendi. Lá no retângulo são os blocos retangulares. Lá no quadrado é a forminha que ela está em formato do cubo, parece um cubo. E lá no triângulo elas estão em formato do quê? De prisma e de pirâmide. Oi, Vivi. Carol F, põe a sua apostila assim, ó, na tela, sabe? A parte que tá colado, para as amigas verem como que ficou. Você coloca assim, igual eu fiz, ó. Oi, tia Dani. Oi, Vivi. Sabe esse aqui, ó? Esse então, é o cubo. É do retângulo? Esse aí, mostra para ela, Carol F. Ó, vou te mostrar, Vivi. Vou pegar a minha aqui, ó. O roxinho, Vivi, o roxinho, ele tem um formato de quadrado. Então, você vai colocar no quadrado. E o azul, o azul, ele tem formato do quê? De retângulo. Então, você vai colocar lá naquele que tá com a sombra do retângulo. Ó, formato de quadrado, formato de círculo, formato de retângulo e formato de triângulo. Viu, Vivi, o que eu apontei aqui? Sim. Olha lá, ó, a Carol F, ó. Tá vendo? Os 3 retângulos estão lá. Depois os 2 cilindros, um cilindro e o cone. Depois o cubo e depois a pirâmide e a esfera. Entendeu agora, Vivi? Entendi. Tá. Obrigado, Carol F. Oi, Carol, você queria falar? Tia Dani, eu perdi o roxinho, aí eu desenhei. Ah, tá bom. Quer que eu deixe assim? Não, elas já entenderam. Não vai doer seu braço. Qualquer coisa me chama. Tá. Depois que todo mundo terminar de colar, dá um joinha para a gente responder as perguntinhas que estão aqui, mas não precisa escrever. A gente vai fazer só um bate-papo, tá? Conseguiu, Manu?